Oi, pessoal, estão me ouvindo? Então, aqui é meio estranho, né? Parece palestra para surdo-mudo, né? A gente não sabe se as pessoas estão ouvindo ou não. É, Passou o slide? Aqui. Bom, sou Anquises, né? Trabalho no C6 Bank e vim aqui falar um pouquinho, compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória aí com o nosso programa de Bug Bounty. Muito do que eu falar aqui não necessariamente representa a opinião da minha empresa. Quando eu for comentar alguma coisa que é mais opinião pessoal minha, eu vou deixar bem claro, para não, né, para deixar, né, bem claro, assim, às vezes é coisa da empresa, às vezes é coisa do próprio Anquises, mas a minha intenção aqui é compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que a gente já teve rodando o nosso programa de Bug Bounty. Nós lançamos o nosso programa de Bug Bounty em maio de 2019, né? O primeiro aspecto interessante é que quando nós lançamos o nosso programa de Bug Bounty, nós ainda não tínhamos o aplicativo do C6 disponível para os clientes, porque o C6 é um banco novo, a gente começou do zero, a gente começou a fazer a carga abrir para os primeiros clientes, né, mais ou menos em maio, junho de 2019. Na época era só a gente chamava de fase de Family and Friends, né, só pessoas convidadas. Então, para você ter acesso ao aplicativo do C6 Bank, naquela época era necessário ter convite. Então, assim, ainda era bem nascendo ainda, né? E a gente moral da história, a gente já nasceu com o nosso aplicativo, com os nossos serviços, com a preocupação de segurança e com o programa de Bug Bounty junto, né? E o aspecto curioso, né, que quando nós lançamos o programa de Bug Bounty, que eu comentei, ainda não tinha um aplicativo disponível, né, para clientes, e basicamente o que eu coloquei no escopo foi o nosso site web, que é um site estático, ou seja, né, não tinha muita coisa o que a galera tentar testar, mas a gente já lançou para, né, dar uma começada no programa. O nosso programa foi construído em parceria com a HackerOne, que é que é a maior empresa, né, global que oferece plataformas de bug bounty, e nós começamos com ela dentro do escopo que a gente considera, né, que é comum na indústria, que é o programa privado, né, ou seja, só pesquisadores cadastrados na plataforma e previamente aprovados podem submeter. Só que nós tivemos uma postura de que, apesar do programa ser privado, ou seja, só para pessoas pré-aprovadas, nós abrimos abertamente para todo mundo que a gente tem esse programa, né? Então, ou seja, a gente não escondeu, a gente foi transparente, fomos abertos aí, porque para nós o programa de Bug Bounty, ele não só faz parte de uma medida muito importante dentro do nosso ciclo de segurança, mas também ele é importante para a nossa interação com a comunidade, para os nossos valores de transparência com os nossos clientes e também com a comunidade de segurança. Então, embora o nosso programa ele seja até hoje um programa privado, ou seja, de novo, né, só pessoas previamente aprovadas podem submeter reportes, a gente fala abertamente que nós temos um programa de Bug Bounty desde o começo. E por que privado? Na verdade, a diferença entre o programa privado e o programa público, que é o programa público, no caso, todo mundo sabe que existe, qualquer um vai lá no formulário que está disponível na web, preenche e manda um reporte de vulnerabilidade. O que normalmente todos os fornecedores, consultorias que oferecem programas de Bug Bounty, eles recomendam, é sempre começar pelo privado, porque ele dá uma melhor filtragem na qualidade dos reportes, na qualidade das pessoas que estão submetendo. Então, isso é mais ou menos um padrão da indústria. E, na verdade, quando a gente pega estatísticas de mercado, a gente vê que a grande maioria dos programas de Bug Bounty que existem hoje, eles são privados, ou seja, são empresas que normalmente nem divulgam que tem, né? Nós já temos uma postura um pouco mais aberta, que a gente tem um programa privado, por questões de qualidade, de interação com os pesquisadores, mas a gente divulga abertamente para o mercado. E desde 2019 até hoje, que a gente tem visto um grande crescimento do mercado de Bug Bounty em geral, e em especial aqui no Brasil. Em 2019, quando a gente começou com o nosso programa de Bug Bounty, não tinha nenhuma empresa brasileira que falava publicamente que tinha, né? Eu construí uma pequena timeline, assim, meio na base vendo, né, o que eu conheço do mercado e o que eu já vivenciei nesse período, né?
E basicamente o que acontece? Até antes de 2019, eu sei de uma empresa que tinha programa de bug bounty e não falava isso abertamente, então nem vou dizer qual é aqui, né? Já que a empresa não quis falar, não sou eu que vou ser o fofoqueiro da história. Em 2019, então, nós lançamos nosso programa de bug bounty do C6. Na mesma época, o pessoal do Hackaflag estava estruturando a oferta deles de bug bounty. Tanto é que logo em seguida, ainda em 2019, para quem estava, né, no Holdsec de 2019, a Hackaflag lançou junto com a Quad o programa de bug bounty deles, fizeram uma ação bem legal no Holdsec daquele ano. Tanto é que aqui tem uma foto, né, do Carmona, que na época era o CEO da CSO da Quad, jogando dinheiro, né, também com a Armin, igual eu fiz agora. E aí, com o passar do tempo, foi crescendo bastante. Aí eu peguei algumas empresas que foram as empresas que divulgaram, né, que eu botei aqui, foram as empresas que divulgaram que tem programa de bug bounty. Então, em 2020, surgiu uma outra empresa nacional também, a Bug Hunt, oferecendo também serviços de bug bounty, da mesma forma que a Hackaflag, né? A Hackaflag tem uma grande vantagem que eles construíram toda uma comunidade em base do campeonato de CTF do Hackaflag. Então, em 2020 surgiu a Bug Hunt. Ano passado, a gente viu o anúncio da Nubank de que eles lançaram um programa de bug bounty, primeiro no modelo de Vulnerability Disclosure, que é aquele que você aceita reports sem ter uma recompensa associado. E aí depois a gente viu, de 2021 para cá, várias outras empresas brasileiras lançando seus programas de bug bounty, né? Muitas delas pela Hackaflag ou pela Bug Hunt. E aí eu peguei algumas reportagens que surgiu recentemente, uma fofoquinha de bar com o João da Hackaflag. E assim, minha conta de padeiro é que hoje a gente deve estar mais ou menos na faixa de 50 empresas brasileiras que tem programa de bug bounty. A grande maioria é programa privado, não comenta com ninguém. Então, de novo, né, não sou eu que vou dar uma de fofoqueiro e vou contar para vocês, mas várias empresas brasileiras, inclusive vários bancos, já estão com seus programas de bug bounty, né? Que nem eu comentei do Nubank, o BMG, o eBanks, a Cielo, o Banco Pan, né? O Banco Pan foi com o Hackaflag, anunciou recentemente. O Itaú, ele tem um caso interessante, eles têm um programa de Vulnerability Disclosure, ou seja, no site do Itaú tem um link que cai numa página lá, onde você, por essa página, tem um endereço de e-mail que você pode reportar direto para o Itaú qualquer tipo de vulnerabilidade. Não é um programa de bug bounty, mas é algo muito próximo, né? No meu entendimento, na minha opinião pessoal, um programa de reporte de vulnerabilidades do tipo Vulnerability Disclosure, ele é tipo o passo antes do bug bounty, né? Porque basicamente eu estou recebendo reports, a diferença é que eu ainda não estou recompensando por isso, né? Mas só o fato de você, como empresa, já ter uma postura positiva de permitir que as pessoas pesquisem a segurança do seu ambiente e reportar para você, isso já te dá um nível de maturidade muito grande, principalmente no relacionamento com o mercado. Então eu, particularmente, eu fico extremamente feliz de ver que aquela sementinha quase que sozinha que a gente plantou lá em 2019, hoje a gente já tem mais, né, provavelmente mais de 50 empresas brasileiras seguindo esse mesmo caminho. E eu sou muito favorável ao Bug Bounty, porque ele mostra, sabe, na minha opinião, né, que a empresa tem uma grande maturidade de segurança, de admitir e aceitar que podem existir bugs no seu ambiente, né, e corrigi-los. Então, acho que isso é muito positivo. E aí, falando bem rapidinho, né, porque eu tenho pouco tempo, só para ter certeza que está todo mundo alinhado, né, o que seria um programa de Bug Bounty? Basicamente, é um programa onde eu permito que pessoas externas da minha empresa, seja um grupo privado ou qualquer pessoa em geral, façam testes de segurança no meu ambiente, né? Não necessariamente no ambiente todo. Então, todos os programas de Bug Bounty a gente pode definir um escopo. Então, por exemplo, no caso do C6 Bank, a gente aceita reportes de vulnerabilidades no nosso aplicativo mobile. A gente aceita reporte de vulnerabilidades no nosso website, mas não necessariamente em qualquer coisa, tá? Então, você pode determinar no escopo do seu programa para que ambientes você aceita reporte, que ambientes você né, podem ser testados ou não. E aí vai da estratégia da empresa definir esse escopo. Uma vez que alguém testa o seu ambiente e identifica algum tipo de vulnerabilidade, ele reporta para você através de um portal
que é o serviço que é oferecido por empresas como HackerOne, Bug Cloud, Bug Hunt, HackerFlag. E aí você tem um portal onde a pessoa pode submeter aquela notificação. Se tem um processo de triagem, que normalmente essa empresa ela faz uma pré-triagem para nós, para dar uma limada no que é desnecessário. E aí, uma vez que eu recebo esse reporte, eu vou trabalhar na correção daquela vulnerabilidade, e aí eu parto para remediar, né, lançar um patch para o meu aplicativo, por exemplo, ou corrigir uma configuração de um servidor meu e pagar a premiação aí para o pesquisador. Então, falando bem rapidinho, a grosso modo, é assim que o programa de Bug Bounty funciona. E quais são as vantagens para a empresa? Né? Várias. Assim. Do meu ponto de vista, o principal é você ter um canal, né, aberto, transparente, para as pessoas reportarem problemas, porque, gente, a galera do mal já está testando o nosso aplicativo. A galera do mal já está tentando fraudar a nossa empresa, está fazendo scan no nosso ambiente. No momento que a gente lança uma versão nova de um site, de um aplicativo, de um app, já tem gente do mal testando para tentar buscar formas de fraudar. Então, o que eu estou fazendo no programa de Bug Bounty é dizendo, galera do bem, vocês também querem testar? Vocês também estão curiosos para saber se o nosso ambiente está seguro, se o nosso aplicativo está bem construído? Testa. E se vocês acharem um problema, conta para a gente. Porque se a gente, né, se eventualmente tiver um problema e a gente der sorte, a galera do bem acha antes da galera do mal e eu consigo corrigir antes que dê problema. Tá? Então eu estou abrindo para a comunidade a possibilidade de colaborar com a empresa. Né? Comparando com o Pentest, o Bug Bounty ele não substitui o Pentest, ele complementa. Tá? Mas o que eu acho legal do Bug Bounty é que no Bug Bounty eu pago por resultado. O cara testou, achou bug e ganhou recompensa, ganhou uma premiação. O cara testou, não achou nada, beleza, não paguei nada, não gastei nada com relação a isso. Quem aqui já fez pentest? Todo mundo, né? Contratou pentest, né? Pentest, assim, você paga um preço pro cara fazer o teste. Se ele achou ou não achou, se ele achou 1, 10 ou 100 ou nada, você pagou o mesmo preço fechado. Aqui eu pago pelo quanto a galera acha, né? Você tem uma vantagem também da diversidade de pesquisadores, ou seja, qualquer pessoa do planeta pode pesquisar, não importa se ela é especialista em web, em app, em Android, em DNS, né? Qualquer pessoa pode testar, você tem uma diversidade de conhecimentos muito grande. E, de novo, né, que eu sempre falo, é a questão de você ter um relacionamento aberto e positivo com a comunidade de segurança. E aí, falando um pouquinho do Bug Bounty do C6 Bank, né? Eu tenho essa estatística aqui que eu tirei da plataforma semana passada, que basicamente mostra a quantidade de reportes por mês desde que a gente lançou o nosso programa. Né? Aqui não tem o número exato, assim, no eixo aqui que eu retirei, né? Mas, assim, o que a gente consegue já ver aqui de cara, né? Eu tenho a linha vermelha aqui dos reportes que a gente já recebeu, o verde são os reportes válidos, né? Porque às vezes o reporte ele pode não estar dentro do escopo, então a gente não aceita, ou o reporte pode não se aplicar totalmente, ou às vezes pode acontecer de um reporte duplicado, ou seja, dois pesquisadores acharam a mesma vulnerabilidade, o primeiro que reportar ganha o crédito, o segundo, né, infelizmente ele não ganha nada porque essa vulnerabilidade já foi reportada. Então, por vários motivos, eu posso ter um reporte não aceito. Então, às vezes, né, se tem vários reportes que acabam não sendo aceitos em um determinado momento, e a gente teve um pico aqui no começo, que foi um site que a gente colocou, que não estava bem testado e estava cheio de vulnerabilidade. O lado bom foi que logo no começo eu testei o programa e funcionou, né? Então a gente tem mais ou menos aí esse fluxo, né? E outra coisa interessante é que a gente vê o quê? A imprevisibilidade. Tem meses que eu recebo coisa pra caramba, tem meses que eu não recebo quase nada, tem meses que eu recebo mais ou menos. Você não tem como prever. Como que eu vou prever se meu aplicativo está mais ou menos vulnerável, ou estava vulnerável e não está mais? Então essa é uma coisa muito forte, né? Peguei algumas estatísticas rápidas aqui do nosso programa nesses 4 anos. Até hoje nós recebemos 120 reportes de vulnerabilidade, né? O que não é muita coisa, dá mais ou menos, tipo, 1 ou 2 por mês, não é volume absurdo de reportes. E aí a gente pode discutir depois, né? Por que é tanto ou tanto, tal, né? O que influencia para a gente ter mais ou menos reportes no decorrer do tempo, né? Várias coisas podem influenciar isso daí. Desses 120, 58 foram válidos, ou seja, um pouco mais da metade, e mais ou menos metade, ou seja, 46 dos reportes ao todo,
receberam recompensas. Ou seja, eu posso ter reporte que é válido, mas, né, que está ok realmente, mas aquela vulnerabilidade não justifica uma recompensa também. E outro número que eu trouxe aqui também para vocês, assim, a nossa premiação, ela vai de $150 para um ativo de baixo valor numa criticidade baixa, até $2.000 para um ativo de alta criticidade, por exemplo, no caso, uma vulnerabilidade do nosso app, que seja considerado uma vulnerabilidade crítica. Então eu posso, dentro do meu programa de Bug Bounty, definir por ativo que eu tenho no meu escopo, o valor da premiação baseado na criticidade, baixa, média, alta ou crítica, eu defino isso daí. E até hoje, em média, a gente pagou $617 por premiação, né? Cá entre nós, $150 é um valor ok para uma vulnerabilidade simples, né? Lembra que tudo isso a gente converte por 5, né? Então eu estou dizendo aqui que eu estou pagando mais de R$10.000 por uma vulnerabilidade crítica no nosso ambiente. Eu acho um valor razoável aí cada um, né? E outra estatística aqui também para compartilhar com vocês. Até hoje, né, assim, a maioria assim, a gente teve algumas vulnerabilidades no nosso ambiente web, algumas aquele site que foi responsável por aquele pico logo no começo. E uma coisa interessante que eu quero destacar, a gente aceita reportes de vulnerabilidade por vazamento de informação. Pode ser, por exemplo, o vazamento clássico de informação que a gente conhece, achei uma base de dados em algum lugar, ou pode ser, por exemplo, um documento nosso que deveria ser interno, exposto em algum lugar. Então, por exemplo, né, hipoteticamente falando, né, poderia ser, por exemplo, alguém interno fez uma apresentação interna e publicou no Prezi. E abriu para todo mundo ver. Você fala, caraca, velho, tem uma apresentação comercial com dados de negócio no Prezi, aberto para todo mundo. Alguém colocou lá, né? Ou uma besteira muito grande, você faz um documento interno, deixa ele classificado como confidencial, é um documento que, por questões regulatórias, tem que estar no seu site, por exemplo, política de privacidade, né? E alguém sobe no seu site um documento que é público, só que deixou classificado o documento como confidencial. E alguém vai no seu bug bounty e fala, olha, eu achei um documento confidencial exposto no teu site. Você fala, não, mas o documento era para ser público, mas está classificado errado. Então o cara tem razão. Eu que classifiquei errado. Também entra no meu bug bounty, né? Vazamento de código. Achei um código estranho lá que parece que é do C6 ou da empresa que seja, tal. Então esse tipo de coisa a gente também aceita reporte. É uma forma que eu vi de ampliar o escopo de uma forma útil para nós, né? A gente tem vários desafios aí nesses 4 anos, né? Então, por exemplo, uma coisa que pega muito para nós é uma limitação de escopo, ou seja, eu sou um banco brasileiro, né? Então, não necessariamente qualquer pesquisador do mundo consegue abrir uma conta para testar meu aplicativo, né? Então, eu tenho algumas restrições aí. Eu não tenho como ter uma conta de teste no ambiente de produção para a galera testar. Então, por exemplo, se você quiser testar o meu app assim, né, em sua total usabilidade, você tem que abrir uma conta no C6, não tem jeito, tá? Então a gente tem algumas restrições aí que acaba limitando quem pode ou não pode participar. Nosso app é bem seguro, né? Tem aqui a galera de segurança me assistindo que não me deixa mentir. Então a pessoa, para conseguir fazer determinados testes no nosso app, tem que passar por várias barreiras de segurança que não são fáceis. Outro desafio que faz parte do dia a dia de quem tem um programa de bug bounty é reportes de coisas que não são bugs e vulnerabilidades. Eu também já recebi vários casos desses. Por exemplo, a pessoa teve um problema na conta dela, que, sei lá, não fez um Pix, né? Ou não conseguiu logar no aplicativo e reporta no bug bounty como se fosse uma vulnerabilidade. Não é. Foi um problema pontual no uso do aplicativo dela. Então a gente já teve várias coisas aí nesse tempo aí que eram coisas que não eram reporte de vulnerabilidade. Ou tipo, a sua senha não permite caractere numérico, né? E isso é uma boa prática de segurança. Mas aqui é a senha do cartão. Eu não tenho como botar letra na senha do cartão, né? Então pode ter várias coisas aí que a galera pode reportar e acaba não sendo vulnerabilidade. E às vezes dá a impressão que o cara meio que mandou o reporte, né? Se colar, colou, se não colar, né? Tudo bem. Então são coisas que normalmente as empresas já lidam com relação a isso, né? E outro grande desafio que acho que todas as empresas que se preocupam em ter um bug bounty sofrem é o quê? Como que eu vou dimensionar o budget, né? Quanto que eu vou gastar de recompensas para fazer o budget desse ano, para montar um programa de bug bounty? Porque normalmente quando você contrata através de uma plataforma um programa de bug bounty, você tem um preço fixo
que é pelo serviço contratado de bug bounty e mais o que você vai gastar de premiação. E várias dessas empresas também, elas cobram uma taxa, né, um fee sobre o pagamento da premiação. Então, por exemplo, né, eu pago X mil reais pelo uso da plataforma por ano e mais a premiação. Então, eu paguei aqueles $2.000 para alguém, 20% vai também de remuneração para a plataforma. Então, na verdade, eu estou gastando $2.400, né? Então, tem um FII a mais também. E como que eu dimensiono isso? Eu não sei. Tá, lamento, eu não sei. Porque, assim, para você estimar o budget do bug bounty, você tem que estimar quantos bugs você tem. E se eu soubesse quantos bugs eu tenho, eu te corrigia, eu não botava no bug bounty, na verdade. Então, assim, do meu ponto de vista, não dá para estimar, né? Você chuta o número e vamos ver o que dá, né? E aí você gerencia isso daí. Estou tendo pouco reporte, estou gastando pouco, aumenta o prêmio, aumenta a atratividade do seu programa, bota uma promoção, né? Deu a louca no Anquises, esse mês o programa está pagando o dobro, sei lá, você faz alguma ação. Eu estou gastando muito, limita o escopo, abaixa a premiação para bater no seu budget, então você tem que fazer um somebody love aí para adequar, né, a sua previsão de budget com o dia a dia do seu programa. E para fechar, duas dicas que eu acho muito importantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, né, acho que é uma dúvida que também é comum, a gente já teve essas discussões lá no banco, como fazer essa gestão do programa, né? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, a primeira coisa que é importante é ter um processo já existente, de gestão de vulnerabilidade do seu ambiente, independente de bug bounty, tá? Você rodou um scan no seu ambiente, contratou um pentest, achou uma vulnerabilidade no seu aplicativo, na sua infraestrutura, no seu DNS, no seu site web, na sua VPN, qual que é o processo que você tem para corrigir? Porque o bug bounty ele vai plugar nesse processo. Ele só vai ser mais uma das entradas daquele seu processo. Então, uma vez que tem esse processo de gestão de vulnerabilidades, o bug bounty ele entra como uma parte dele. E aí, em função da empresa, em função do processo, em função da estratégia, você pode definir, por exemplo, que área seria melhor para fazer a gestão. Pode ser o próprio time de DevSecOps ou Red Team, pode ser o Blue Team, o C-Cert, fazendo a gestão do programa de bug bounty. Ou você pode optar, que é o que a gente tem hoje no C6, você ter uma pessoa independente desses times que faz a questão da gestão do programa, a primeira triagem. Identificamos a vulnerabilidade, ele manda para um time fazer a gestão. No nosso caso, eu faço internamente a gestão do programa, eu faço a triagem, né? Uma vez que passou pela triagem da HackerOne, eu faço uma triagem interna daquele programa, direciono para o C-Cert para fazer a gestão de vulnerabilidade, ou seja, o C-Cert ele não está fazendo a gestão do bug bounty, ele está fazendo a gestão do processo de correção de vulnerabilidades. Aí o C-Cert, de novo, no nosso caso, o C-Cert ele vai acionar os times responsáveis para corrigir aquela vulnerabilidade. Vai chamar o Red Team para testar a vulnerabilidade, confirmar que ela realmente existe, vai testar o time de DevSecOps, vai acionar o time de DevSecOps para corrigir a vulnerabilidade, vai acionar o time de infraestrutura se for uma vulnerabilidade num servidor, no sistema operacional, numa configuração de uma ferramenta e por aí vai. Mas lógico, cada empresa tem o seu modelo, né? E aí pode optar pelo caminho que você seguir. Do meu ponto de vista, aí eu quis esse pessoal falando, eu acho que o legal é você ter uma pessoa independente, porque no caso do bug bounty, você pode receber qualquer tipo de reporte. Pode ser uma coisa inválida, que eu falei, pode ser um problema no aplicativo, aí entraria o time de segurança e desenvolvimento, mas pode ser um bug na sua infraestrutura. Aí não entra Red Team, não entra desenvolvimento, entra o quê? C-Cert, infraestrutura, SecOps, sei lá, não, outras coisas, enfim. Então, não necessariamente, né, são esses times envolvidos, dependendo do tipo de vulnerabilidade. Recebemos um reporte de dados que vazaram no Pastebin. De repente, eu não vou acionar ninguém, eu vou acionar o DPO. Tá? Então, do meu ponto de vista, eu acho que é legal para uma empresa ter uma pessoa independente cuidando disso. Né? Mas, lógico, cada empresa tem a sua estratégia, a sua necessidade. E a última dica que eu acho, né, que a gente já sentiu isso também na pele, e que isso tem muito a ver com a interação com o pesquisador, e isso gera muito atrito em geral, né, em várias empresas, em quase todas as empresas, é a questão de como que eu vou avaliar a criticidade de um reporte. Ou seja, eu estou dizendo que dependendo da criticidade, se o bug é baixo, médio, alto ou crítico, eu vou pagar um valor diferente. Então o cara vai reportar uma vulnerabilidade esperando já receber um valor de recompensa. Aí eu posso analisar e falar, mano, esse reporte que você disse é uma vulnerabilidade simples, né? Não é crítica. Então, em vez de pagar 2.000, eu vou te pagar 150. Imagina a frustração do cara
que já estava com o carrinho de compra da Amazon lotado, achando que ia ganhar $2.000 e caindo e pingando $150 na conta. Qualquer um de nós aqui ficaria a pé da vida. Eu também ficaria, né? Ficaria frustrado. Então, qual que é a minha dica? Use critérios claros e transparentes sobre como você avalia a criticidade das vulnerabilidades. O que a indústria faz, o que todo mundo faz, o que a gente faz, a gente usa um padrão de mercado, que é o Score CVSS, criado pelo NIST, onde, por atributos específicos, eu vou chegar num cálculo matemático e irrefutável sobre qualquer nível de criticidade daquela vulnerabilidade, baseado no impacto do tipo de vetor de ataque, a complexidade do ataque, qual que é o impacto daquela vulnerabilidade em termos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e por aí vai. Então eu tenho tenho uma fórmula matemática irrefutável para calcular isso daí. Então, uma vez que você usa critérios simples, claros, transparentes, você já tira muito dessa discussão das nossas costas. Então, eu recomendo realmente muito trabalhar bastante na gestão do programa de uma forma clara, transparente, mensurável e justa para todo mundo. Então, basicamente é isso, tá? Quero agradecer aí. É uma pena que deu pouco tempo, tem muita história para contar. Imagina, 4 anos fazendo isso, né? Tem um monte de fofoca de bar aí para contar, mas fica para uma próxima oportunidade. Quem quiser depois procurar aqui fora do palco, tal, pelas redes sociais, e-mail, eu estou sempre à disposição para falar sobre isso. Eu quero muito ver o mercado brasileiro de bug bounty, tanto do ponto de vista de pesquisador como do ponto de vista de empresas, crescendo bastante, tá? Quero, de novo, agradecer bastante a oportunidade aí, agradecer a presença de vocês aqui da plateia, a galera lá, né, que está online assistindo a gente. Se der tempo para perguntas e respostas, eu trouxe 2 brindes aqui para quem fizer pergunta. Se não der tempo, eu jogo aleatoriamente, tá? Se alguém tiver alguma pergunta na plateia, não tô vendo nada. A equipe do evento vai levar o microfone até vocês. Bota ali de novo no slide. Oi. Estamos contratando, tá? Anquises, posso perguntar? Oi? Posso perguntar? Pode. Minha pergunta tem um pouco, talvez, da teoria da conspiração, mas primeira coisa, os funcionários participam do programa, então se um funcionário não participa? Não, a gente deixa claro no nosso escopo, né? Quando você cria uma política, quando você abre um programa... Desculpa te interromper, né? Imagina, mas eu tenho depois uma segunda mais isso, legal. Ótimo. Mas você ganha só um brinde, tá? Não, tudo bem. Tá, mas assim, essa pergunta é sensacional, por sinal, tá? Quando você cria o seu programa de bug bounty, você define as regras. Cada empresa define as suas, né? E uma prática comum que a gente segue é botar no programa de bug bounty, assim, funcionários, no meu caso, funcionários e terceiros não podem submeter ao programa de bug bounty. Então, alguém terceirizado, já aconteceu de pesquisador de segurança da comunidade que a gente conhece, que a gente respeita, que a gente gosta, não poder mandar vulnerabilidade para a gente porque ele trabalha numa consultoria que atende a gente, por exemplo. Bacana. Então a gente restringe. Muito bom. E aí, ainda piramidando essa questão, existe uma possibilidade, de repente, de um funcionário que não tem uma ética assim tão bacana, saber ou até causar ali uma vulnerabilidade e ter ali um terceiro para poder reportar, para ali fazer um meio tipo de ganhar dinheiro, enfim? Ótima pergunta também. Esse tipo de risco sempre acontece e não tem muito como evitar o insider malicioso, né? O espírito de porco dentro da empresa. O que pode acontecer assim, pode acontecer de repente, né, hipoteticamente acontecer uma situação dessas, se a gente conseguir rastrear e identificar isso daí, aí a pessoa vai ser devidamente, nesse caso, vai ser devidamente tratado pelos times responsáveis. Mas não tem como prever que um funcionário interno vai plantar uma vulnerabilidade ou vai deixar uma vulnerabilidade no código, porque, na verdade, não é só ele que essa pessoa que estaria se beneficiando, mas a partir do momento que você tem um ambiente vulnerável, a empresa inteira está vulnerável, né? Então, de repente, antes mesmo dele reportar a vulnerabilidade, alguém já descobriu e já invadiu a empresa. Então, o risco é muito grande, assim. Se isso pode acontecer, a gente não tem como evitar. Assim, é muito difícil evitar e controlar. Legal, obrigada. Dá tempo para mais uma? Tem mais um monte aqui.
Tem, mais um. Ó, eles me atrasaram aqui, então tem que deixar o pessoal perguntar também. Não é verdade? É justo, não é justo? Você passa para ela? Boa tarde, meu nome é Luiz. Oi, Luiz. É mais um Cadê pedido o de Luiz? conselho, tô aqui na sua frente. Ah, tá. Aqui ele levantou a mão também. Desculpa. A dúvida aqui é a seguinte, né? Num cenário onde Bounty Hunters, né, aparecem proativamente ali, falando com algum CIO ou algum C-Level, falando, ó, encontrei uma vulnerabilidade. Aquela aliciando, né? Você acha que isso caracteriza um risco? Como que a empresa ela tem que se portar perante esses Bounty Hunters proativos, né? O que você aconselha aí pra gente? Pergunta bem legal também, assim. Pensando do ponto de vista do Bounty Hunter ético, né? Assim, a pessoa que realmente pesquisou, fuçou, né? Por exemplo, eu sou um cliente do aplicativo tal, né? Eu uso, eu conheço segurança, eu quero testar se meu aplicativo, se meus dados estão seguros, né? Eu acho justo, né? Pode acontecer no caso do Bug Hunter ético, que é aquela que a pessoa independente pesquisou e comunicou pra gente. No meu caso, normalmente eu tento direcionar essa pessoa a fazer esse mesmo reporte através do Bug Bounty, porque daí tem um canal para reportar esse problema e para receber uma premiação devida, né? Já aconteceu, por exemplo, de receber notificação de usuário final por algum tipo de problema via canal de atendimento, que daí talvez nem fosse uma vulnerabilidade ou não, que daí para mim já nem entra no programa de Bug Bounty, eu simplesmente trato isso daí pelo meu processo de correção. Mas se for um Bug Hunter ético, tal, com uma vulnerabilidade válida, eu tento redirecionar para seguir o canal do Bug Bounty, né? O que existe também na indústria pessoas e empresas não necessariamente tão éticas que elas tentam, né, caçar vulnerabilidades para oferecer isso daí como oferecer um serviço, alguma coisa. Aí é um tipo de comportamento não ético que a gente tenta conscientizar a gestão sobre a existência disso e evitar esse tipo de abordagem, né? Isso, de vez em quando a gente ouve histórias aí no mercado disso acontecer. Eu sou super favorável a cortar esse tipo de gente, assim, pela raiz, assim, de nem receber. Mas aí é questão também da maturidade da empresa de saber lidar, identificar e lidar com esse tipo de comportamento, né? Legal. Então a ideia é sempre orientar para o programa que foi construído, né? Exato. Show de bola. Valeu.